Eu carregava a culpa como quem carrega pedras nos bolsos, pesadas, constantes, invisíveis para todo mundo, menos para mim. Ele tinha esse talento, sabe, de virar qualquer situação e fazer parecer que o problema era eu. Se a gente brigava, era porque eu era sensível demais. Se ele chegava tarde, era porque eu cobrava demais. Se ele estava distante, era porque eu sufocava. E eu acreditava. Deus, como eu acreditava. Passei meses, talvez mais de um ano, tentando me consertar, tentando ser menos intensa, menos emotiva, menos presente, tentando ser a versão de mim que ele conseguiria amar sem reclamar. Mas sabe o que acontece quando você tenta ser menos de si mesma? Você simplesmente desaparece. No começo, não era assim. No começo, ele me olhava como se eu fosse exatamente o que ele precisava. Dizia que minha intensidade era magnética, que minha forma de sentir tudo tão profundamente era rara, especial. Eu me lembro da primeira vez que ele disse que me amava. A gente estava deitado no sofá dele, filme na televisão que nenhum dos dois estava assistindo de verdade. Ele só virou para mim, passou a mão no meu cabelo e disse baixinho, quase com medo: "Eu te amo. Você sabe disso, né?" Meu coração quase saiu pela boca. Não só pelas palavras, mas pelo jeito como ele olhou para mim quando disse, como se estivesse vendo algo precioso, como se eu fosse algo para ser cuidado, protegido, valorizado, mas as coisas mudaram. Não sei se foi quando ele percebeu que eu realmente tinha me apaixonado, que eu estava entregue, que ele tinha esse poder sobre mim, ou se foi quando a rotina começou a apagar aquela fagulha inicial. Só sei que aos poucos, aquele homem que me olhava com reverência começou a me olhar com irritação, como se eu fosse um problema a ser resolvido. E cada vez que algo dava errado entre a gente, a culpa sempre caía em mim. Ele tinha um jeito de fazer isso sem nem parecer que estava atacando. Era sutil, começava com um suspiro, depois uma frase: "É que você é muito sensível, entende? Ou, se você não ficasse criando caso, a gente seria tão mais feliz." E eu ouvia e internalizava. Pensava que ele tinha razão, que se eu conseguisse ser diferente, tudo melhoraria. Eu lembro de ter lido algo uma vez, num daqueles e-books que aparecem no feed, acho que era o Ele, no modo apaixonado, Química Irresistível, tinha uma parte que falava sobre projeção, sobre como às vezes a pessoa joga em você as próprias inseguranças e você acaba carregando um peso que nunca foi seu. Na época achei interessante, mas abstrato demais. Não aplicava à minha realidade. Ou pelo menos era o que eu achava, porque estava tão dentro da situação, tão emaranhada, naquele emaranhado de culpa e confusão, que não conseguia ver de fora, não conseguia perceber que estava carregando não só minhas questões, mas todas as dele também. Teve uma briga específica que foi devastadora. A gente ia jantar com uns amigos dele, algo importante para ele no trabalho. Eu me arrumei, estava bonita, animada até, mas no caminho ele começou dizendo que eu ia falar demais, que eu sempre falava demais e constrangia ele na frente das pessoas. Fiquei confusa. Eu sequer tinha falado ainda e já estava sendo acusada de algo que nem tinha feito. Tentei me defender, tentei dizer que eu só estava tentando ser sociável quando conhecia gente nova, que ele mesmo já tinha elogiado isso antes. Mas ele virou para mim com aqueles olhos frios e disse: "Você sempre arruma desculpa, né? Nunca assume que tem problema." Aquilo me cortou fundo. Passamos o jantar inteiro com aquela tensão entre nós. Eu mal falei, com medo de confirmar as acusações dele. Fiquei ali, sorrindo, educadamente, respondendo quando perguntavam algo, mas retraída, mortificada. E no fim da noite, no carro voltando, ele disse: "Viu? Você ficou estranha o jantar inteiro." Todo mundo percebeu. Senti vontade de gritar, de perguntar como ele esperava que eu agisse depois de passar o caminho inteiro me desconstruindo. Mas não gritei. Apenas engoli. Engoli mais aquela camada de culpa, mais aquela sensação de que havia algo fundamentalmente errado comigo que eu não conseguia consertar. Foi nessa época que comecei a sumir. Não fisicamente, mas emocionalmente. Virei uma versão fantasmagórica de mim mesma. Estava ali, mas não estava. Respondia, mas sem essência. Sorria, mas sem alegria.
E sabe o pior? Ele nem percebeu, ou se percebeu, não se importou. Continuou me culpando pela distância entre nós, pela falta de conexão, pela sensação de que algo estava errado. Você não é mais como antes, ele dizia. Você mudou? E eu concordava, porque eu realmente tinha mudado. Tinha virado alguém que eu não reconhecia, alguém pequena, assustada, constantemente em alerta para não fazer nada que pudesse desencadear outra crítica, outra acusação, outra camada de culpa. Teve um sábado que eu acordei e olhei no espelho. Realmente olhei e não reconheci quem olhava de volta. Tinha olheiras profundas, expressão cansada, olhos sem brilho. E naquele momento, algo dentro de mim sussurrou: isso não está certo. Não foi dramático. Não foi uma revelação espetacular. Foi só um sussurro. Mas era um sussurro de verdade, vindo de um lugar em mim que eu tinha esquecido que existia. O lugar que sabia quem eu era antes dele. Antes da culpa. Antes de me perder, tentando me encaixar em uma forma que nunca ia me servir. Comecei a prestar atenção. Atenção de verdade. Nas coisas que ele dizia. Na forma como virava qualquer situação. Teve um dia que ele chegou mal-humorado. Eu perguntei se estava tudo bem, se tinha acontecido algo. Ele explodiu. Disse que eu era pegajosa, que não dava espaço, que não conseguia ver que às vezes ele só precisava de silêncio. Fiquei ali parada, processando. Eu tinha apenas perguntado se ele estava bem. Uma pergunta que em qualquer relacionamento saudável seria normal. Mas de alguma forma, ele tinha transformado isso em um ataque. Em algo que eu tinha feito de errado. E então, percebi o padrão. Não importava o que eu fizesse, ele sempre encontrava um jeito de virar para mim. Se eu falava muito, era problema. Se eu ficava quieta, também era. Se eu mostrava afeto, eu sufocava. Se eu dava espaço, eu era distante. Não tinha como ganhar, porque o jogo estava viciado desde o começo. Não era sobre mim consertar algo, era sobre ele precisar de alguém para culpar, alguém para jogar suas próprias inseguranças, suas próprias falhas, seus próprios medos. E eu tinha sido essa pessoa por tanto tempo, por tempo demais. A conscientização não veio como alívio, veio como dor, porque significava encarar uma verdade brutal. Eu tinha permitido, tinha aceitado aquele papel, tinha carregado aquela culpa como se fosse minha de direito. E pior, tinha me transformado em alguém irreconhecível no processo. Chorei muito naquela época. Chorei pela mulher que eu era e que tinha perdido. Chorei pelo tempo desperdiçado. Chorei pela dor de perceber que tinha me traído, que tinha escolhido o amor dele sobre o amor próprio, e que essa escolha tinha me custado muito. Mas depois das lágrimas, veio algo diferente. Raiva. Não raiva dele necessariamente, mas raiva de mim, por ter aceitado, por ter acreditado, por ter me tornado cúmplice da minha própria diminuição. E essa raiva, por mais desconfortável que fosse, foi combustível, foi o que me fez levantar, foi o que me fez decidir que não ia mais fazer aquilo, não ia mais carregar, culpa que não era minha, não ia mais me explicar até ficar sem ar, não ia mais tentar ser menos para caber no amor mesquinho que ele oferecia. Comecei a mudar, não anunciei, não fiz discurso, apenas comecei. Parei de me desculpar por existir. Quando ele reclamava de algo, ao invés de automaticamente assumir a culpa, eu parava, respirava e perguntava a mim mesma: isso é realmente sobre mim ou é sobre ele? Na maioria das vezes era sobre ele, e eu simplesmente não aceitava mais. Não de forma agressiva, apenas com uma firmeza calma. Não, isso não é minha responsabilidade. Ou não, eu não fiz nada de errado ao perguntar como você está. Ele ficou confuso no início, porque o roteiro tinha mudado. A dinâmica que ele tinha estabelecido, onde ele atacava e eu me defendia eternamente, tinha sido quebrada. Ele tentou intensificar, tentou me fazer sentir ainda mais culpada, aumentando o tom, fazendo acusações mais absurdas. Mas algo dentro de mim tinha endurecido, não de forma ruim, mas de forma protetora. Eu tinha construído uma parede não para atacá-lo, mas para me proteger, para proteger aquela parte de mim que estava renascendo das cinzas. Comecei a voltar para mim.
Retomei coisas que tinha abandonado. Aquela aula de dança que eu adorava. Mas ele achava perda de tempo. Aquele grupo de amigas que eu tinha negligenciado porque ele sempre tinha algo negativo a dizer sobre elas. Aquele hobby de pintar que eu tinha deixado de lado porque ele zombava, dizendo que eu não tinha talento. Cada coisa que eu retomava era como uma peça de mim sendo recuperada. E aos poucos, comecei a me sentir mais inteira, mais reconhecível, mais eu. E ele percebeu. Claro que percebeu, porque eu não estava mais disponível emocionalmente da forma como estava antes. Não estava mais esperando a aprovação dele, a validação dele, o amor dele como se fosse oxigênio. Eu estava respirando sozinha. E isso o deixou inquieto. Começou a me procurar mais, a perguntar onde eu estava, o que estava fazendo. Tinha um tom de insegurança ali que eu nunca tinha ouvido antes. E sabe o que eu senti? Nada. Não satisfação, não vingança, não alívio, apenas indiferença, como se ele fosse um estranho me fazendo perguntas que não me interessavam mais. Teve uma noite que ele insistiu que a gente precisava conversar. Eu concordei. Fomos jantar. Ele estava nervoso, eu via, mexia muito no guardanapo, olhava para os lados, bebia água em goles rápidos. Finalmente começou. Eu sinto que você está se afastando. Está diferente. O que está acontecendo? Olhei para ele. Realmente olhei. E senti uma calma estranha. Estou voltando para mim. Respondi simplesmente. Ele franziu a testa. Como assim? Durante muito tempo, eu deixei você ditar quem eu era. Deixei suas críticas me moldarem. Carreguei culpas que não eram minhas. Me fiz pequena para caber no espaço que você oferecia. Mas isso acabou. Estou voltando para quem eu realmente sou. Vi o rosto dele mudar. Confusão. Depois defensividade. Eu nunca pedi para você mudar. Você que sempre foi muito sensível, que levava tudo pro pessoal, e ali estava o padrão. A culpa jogada de volta para mim. Mas dessa vez, eu não peguei, deixei cair no chão entre nós. Não, falei, e minha voz saiu firme. Não vou mais fazer isso. Não vou mais aceitar que meus sentimentos sejam o problema. Não vou mais carregar a responsabilidade pelo que não funciona entre nós. Porque percebi algo. Nada do que você jogava em mim era sobre mim. Era sobre você. Suas inseguranças, seus medos, suas incapacidades. E eu estava sendo o espelho. Conveniente. Ele ficou pálido. Acho que pela primeira vez ele estava sendo confrontado com a verdade. E não sabia o que fazer com isso. Tentou argumentar, tentou virar de novo, mas eu não dei espaço. Eu te amei, continuei e senti lágrimas querendo vir. Mas não deixei. Te amei de um jeito intenso, verdadeiro e incondicional, mas você transformou esse amor em arma. Usou para me controlar, para me diminuir, para me fazer sentir que havia algo errado comigo que precisava ser consertado. E o pior é que eu acreditei. Por tanto tempo eu acreditei, mas não acredito mais. Então você quer terminar? Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Pensei antes de responder, porque era uma decisão grande. Mas sabe de uma coisa? Não parecia grande. Parecia inevitável. Parecia óbvio. Quero, respondi. E pela primeira vez em meses, senti leveza. Porque eu mereço alguém que me ame sem me fazer sentir culpada por existir. Porque eu não quero mais olhar no espelho e não me reconhecer. Porque aprendi que amor não deveria doer desse jeito. Não deveria me fazer pequena. Não deveria me custar eu mesma. Vi lágrimas nos olhos dele. E parte de mim quis recuar, quis consolá-lo, quis dizer que a gente podia tentar de novo. Mas a parte mais forte, a parte que tinha renascido, permaneceu firme. Eu posso mudar, ele disse. E havia desespero ali. Eu não percebi que estava te machucando. Eu posso ser diferente. Talvez você possa... Concordei, mas não comigo. Porque eu preciso estar com alguém que não precise me perder para aprender a me valorizar. E você precisa estar sozinho, fazendo esse trabalho interno que vai te fazer entender por que você fazia aquilo. Por que precisava me culpar. Por que não conseguia assumir suas próprias questões. Saímos daquele restaurante cada um para um lado, literalmente. Ele tentou me acompanhar até o carro, mas eu disse que preferia ir sozinha. Precisava daqueles minutos, daquela caminhada solitária, daquele momento de sentir o ar frio no rosto e processar
o que tinha acabado de acontecer. Quando entrei no carro, fiquei ali sentada por alguns minutos, só respirando. E sabe o que eu senti? Paz. Uma paz profunda, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Como se eu finalmente pudesse respirar fundo depois de meses respirando pela metade. Os dias seguintes foram estranhos. Tinha momentos que eu sentia falta, não dele necessariamente, mas da rotina, da companhia, daquela ilusão de não estar sozinha mesmo quando me sentia profundamente só. Mas toda vez que pensava em voltar atrás, eu lembrava de como era estar constantemente em alerta, de como era carregar aquela culpa, de como era olhar no espelho e não me reconhecer. E aí a vontade passava, porque eu preferia a solidão verdadeira do que a companhia que me fazia sentir ainda mais sozinha. Ele tentou voltar. Claro que tentou. Mensagens longas explicando como tinha percebido tudo, como estava fazendo terapia, como tinha entendido o quanto foi tóxico. E talvez fosse verdade, talvez ele realmente estivesse mudando. Mas não era mais sobre ele, era sobre mim, sobre proteger essa versão de mim que estava renascendo, sobre não permitir que ninguém, nunca mais, me fizesse sentir que eu era o problema quando eu era apenas humana. Quando eu era apenas eu, comecei a me redescobrir. Percebi coisas sobre mim que tinha esquecido. Como eu era engraçada quando estava relaxada, como eu adorava conversas profundas de madrugada, como eu tinha opiniões fortes sobre coisas que importavam, como eu era criativa, intuitiva, intensa sim, mas de um jeito lindo. E comecei a amar essas coisas de novo. Comecei a amar a mim de novo. Não de forma narcisista, mas de forma protetora. De forma que dizia, você é valiosa, exatamente como é. E qualquer pessoa que não veja isso, não merece seu tempo. Teve um dia, alguns meses depois, que eu cruzei com ele numa cafeteria. Foi inevitável. A cidade não era tão grande assim. Ele estava sozinho numa mesa. Me viu e congelou. Eu apenas acenei, educada, mas distante, e continuei andando para pegar meu café. Senti o olhar dele em mim, aquele olhar intenso que eu costumava conhecer tão bem. Quando passei pela mesa dele para sair, ele chamou meu nome. Parei, me virei. Oi, ele disse. E a voz estava estranha, vulnerável. Você está linda. Sorri. Daquele jeito educado que você sorri para um conhecido. Obrigada. Você está bem? Perguntou, e havia algo nos olhos dele. Arrependimento, talvez. Estou ótima, respondi. E era verdade absoluta. Eu estraguei tudo, né? Não era pergunta, era constatação. Poderia ter sido cruel. Poderia ter confirmado, jogar na cara, fazer ele sentir o que eu senti, mas não fiz. Você fez o que conseguia fazer naquele momento. Falei gentilmente. E eu aceitei o que achava que merecia. A gente era tóxico junto. Mas não sou mais aquela pessoa. E espero que você também não seja mais aquele. Ele acenou, engolindo em seco. Eu penso em você. Muito. E percebo agora tudo que eu jogava em você que não tinha nada a ver contigo. Você tentou me dizer, mas eu não ouvia. Não. Concordei. Você não ouvia. Mas agora, não importa mais. Importa que você aprendeu. E que eu também saí daquela cafeteria sentindo algo estranho. Não era fechamento, porque eu já tinha fechado aquele ciclo há tempos. Era mais como confirmação de que eu tinha feito a escolha certa, de que eu estava no caminho certo, de que voltar para mim tinha sido a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Naquela noite, em casa, fui mexer em uns arquivos antigos e encontrei aquele e-book de novo. Ele, no modo apaixonado, química irresistível. Reli algumas partes, agora com olhos completamente diferentes. E entendi tudo de um jeito novo. Não se tratava de fazer alguém te querer. Tratava-se de se querer tanto que você não aceita menos do que merece. Tratava-se de entender que quando você volta para si mesma, quando você para de carregar culpas que não são suas, quando você se reconecta com seu poder feminino verdadeiro, você cria uma química diferente, não com a pessoa que te diminuía, mas com você mesma primeiro. E depois, com pessoas que realmente te merecem. O tal modo apaixonado dele foi ativado sim, mas tarde demais, porque quando ele finalmente percebeu o que tinha perdido,
eu já tinha me encontrado. E esse encontro foi muito mais valioso que qualquer reencontro com ele poderia ser. Hoje eu sei que nada daquilo era meu. A raiva dele, a necessidade de culpar, a incapacidade de assumir responsabilidade, nada disso tinha a ver comigo. Eram questões dele que ele projetava. E eu, na minha inocência ou na minha necessidade de ser amada, aceitei carregar, mas não carrego mais. Não carrego nada que não seja meu. E isso me fez mais leve, mais livre, mais inteira. Ele me culpou por tudo. E, ironicamente, foi isso que me libertou, porque me forçou a olhar de verdade, a questionar, a perceber que se eu era culpada por absolutamente tudo, talvez eu não fosse culpada por nada. Talvez aquilo fosse muito mais sobre ele do que sobre mim. E essa percepção mudou tudo. Mudou como eu me relaciono com as pessoas. Mudou como eu me relaciono comigo. Mudou o que eu aceito e o que eu recuso. Construí limites que antes não existiam. Aprendi a dizer não sem me explicar eternamente. Aprendi que não preciso me justificar por sentir. Aprendi que intensidade não é defeito, é característica. E que alguém que me ama de verdade vai valorizar isso. Não tentar apagar. Hoje, quando olho no espelho, reconheço quem me olha de volta. E mais que isso, gosto dela, gosto da mulher que sobreviveu, que aprendeu, que renasceu das cinzas da culpa que nunca foi dela. E carrego isso como sabedoria, como força, como lembrança de que eu sou muito mais forte do que jamais imaginei ser.